Olha eu aqui! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 possibilidades para que vocês possam imigrar em Portugal legalmente. Vou contar um pouquinho dos documentos, quanto custa, quanto tempo demora, enfim, um pouquinho de tudo para dar um pontapé aí inicial em quem tem essa vontade de imigrar para cá, combinado? Como é um vídeo um quanto chatinho, porque é só sentada falando, eu já conto com o like de vocês, com a inscrição se você é novo aqui e compartilha aí para todo mundo, que eu tenho certeza que tem muita gente que se interessa por esse vídeo. É isso, bora pro vídeo. Já agradecendo, esse tema foi sugestão do meu amigo Bruno, então muito obrigada, Bruno, por estar sempre participando aqui do canal, dando ideias. Já deixo aqui um jabá também, que ele é professor de música com preço super justo, dá aula online, não só para quem é do Brasil, mas para quem mora fora também. Então eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição desse vídeo, se você estiver interessado, corre lá que você não vai se arrepender, fechado? Então, vamos começar a falar sobre as possibilidades que tem de imigrar aqui em Portugal, como é que faz, enfim. Antes de mais nada, eu quero avisar que são informações gerais, um pouco da minha experiência, mas com um pouco do que eu pesquisei, né? Mas sim, posso esquecer algo, posso não falar algo 100%. O intuito é dar uma luz, dar um norte aí para quem tem interesse, fechado? Não me crucifiquem. A primeira forma que eu vou falar para vocês, que eu considero, entre aspas, mais fácil, que é ter a cidadania portuguesa. Para ter a cidadania portuguesa, você precisa que algum parente seja português. Pode ser seu pai, seu avô, seu bisavô. Porém, todavia, entretanto, até onde eu sei, o mais fácil de você conseguir, ou menos difícil, é do seu avô pra cá. Por quê? Porque é necessário reunir muitos documentos, como certidão de nascimento, certidão de óbito, se for o caso, e tudo isso reconhecido por Portugal. O Tiago, por exemplo, ele tem cidadania, então ele tem a certidão dele de nascimento brasileira, e ele tem todo o documento que ele fez para Portugal reconhecer ele como cidadão. Então, nosso filho no futuro provavelmente não vai precisar, mas se fosse o caso da gente estar no Brasil, enfim, e ele quisesse tirar essa cidadania, ele iria precisar recolher todos esses documentos e depois os seus próprios documentos de certidão de nascimento, identidade, enfim, tudo isso para poder dar entrada no processo. Por isso que do seu avô para cá é o menos difícil, porque quanto mais longe for o parentesco, mais documentos você tem que arranjar, enfim, vai se tornando tudo mais difícil, mais chato. E do bisavô pra lá, que eu saiba, é quase impossível, porque realmente são muitos documentos. Eu vou deixar aqui pra vocês também no link da descrição desse vídeo o site do Consulado Português no Brasil, o site do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal. Tudo bonitinho aqui. Nesse site são os lugares que vocês encontram a documentação que é pedida. Por exemplo, se eu quero tentar tirar a cidadania, quais os documentos que pedem? Você vai entrar no site do consulado, que lá vai estar tudo direitinho para vocês explicando, ok? E aos poucos eu vou também lembrando aqui das situações e dizendo para vocês. Mas pronto, no site já te direciona para tudo que você precisa, para agendamento, enfim. Essa é a parte que eu considero menos difícil, porque uma vez em que você tem um parente, você conseguiu reunir todo esse documento, que é a parte mais chata, é reunir documento em qualquer lugar, né, gente? Reuniu isso, deu entrada, pronto. Aí é tudo muito mais tranquilo. Um cidadão português reconhecido por Portugal, é mais fácil para você arranjar emprego, é mais fácil para você viajar para qualquer lugar da Europa, não precisa de visto para os Estados Unidos, por exemplo, então tem várias vantagens e é uma das maneiras mais tranquilas de você imigrar aqui. Agora eu vou falar da minha situação, que é o título de residência por ser casada com um cidadão português. O Tiago já tinha a cidadania dele já há muito tempo, muito antes de vir para cá, e eu tive que tirar a minha aqui. Como vocês sabem, a gente não veio com a pretensão de ficar mesmo, então eu tive que pedir documentos para o meu pai lá do Brasil, porque até a data em que eu tirei a certidão de nascimento, ela tinha que estar no prazo de validade de até 6 meses, e obviamente a certidão não é uma coisa que a gente renova toda hora, então eu tive que pedir para o meu pai retirar outra certidão lá no cartório onde eu fui registrada, e depois disso, no cartório mesmo, seguir o Tratado de Haia, se eu não me engano. Tem uns nomes um pouco diferentes, então
Você consegue achar isso no site do consulado também. Lá vem dizendo quais carimbos, né, os tratados que precisam ser essa certidão para que ela seja válida em Portugal. Não basta simplesmente a minha certidão de nascimento ser enviada, mesmo que fosse atualizada, tem que ter esses trâmites que eles pedem já no cartório que fazem esse tipo de serviço. Então, eu precisei tirar essa certidão, o meu pai teve que enviar, então isso demora um pouco, paga também, não vou lembrar de valores porque já tem um bom tempo, mas enfim, eu acho que eu devo ter gasto aí entre o tratado que pede para ser a certidão, mais o valor de envio, enfim, devo ter gastado em R$100, sem ter alguma coisa por aí. Vale lembrar também que tudo isso pode mudar um pouco de acordo com o tempo, com o ano, alguma lei, algum valor, é só mesmo para vocês terem uma ideia de como funciona. Pronto. Depois que essa certidão chegou aqui, a gente foi dar entrada na transcrição de casamento, porque sim, como o Thiago é cidadão português, ele tem que comunicar ao país que ele se casou no Brasil. Ele não pode ser casado no Brasil e solteiro aqui, ou vice-versa, porque são países que não é permitida a bigamia, certo? Então isso poderia dar problema para ele no futuro, pra gente como um casal, e o certo a se fazer é você comunicar pela lei, né, que você faça isso. E isso eu tô explicando pra vocês para conseguir o meu título de residência, então tem toda uma coisa antes, pra vocês verem que não é fácil. Então eu tive que dar entrada nessa transcrição de casamento, que nada mais é que a gente casar de novo num cartório daqui, que na verdade aqui se chama conservatório, e é como se fosse o nosso cartório aí do Brasil, aonde a gente foi lá, levou as certidões, ele levou a identidade dele portuguesa, no meu caso eu levei meu passaporte mais a minha certidão, e foi feita aquela pergunta, se estava em comum acordo, tudo certo, assina, tá. Porém, antes disso a gente teve que agendar, teve que pagar, que eu também não me lembro o preço, mas eu acredito que tenha sido em torno de 100 euros, alguma coisa assim também. Enfim, demorou, até porque no meio disso tudo entrou a pandemia, então demorou mais ainda, mas conseguimos. E depois que a gente foi lá, assinou tudo, acho que uns 2 dias depois, alguma coisa assim, foi bem rápido, alguém do setor ligou pro Thiago e fez algumas perguntas, perguntas às vezes repetitivas para ver se a gente não tava mentindo, para ver se era aquilo mesmo, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que burlam, né, o sistema, enfim, fingem se casar para conseguir isso, seja em Portugal, seja em outros países também. Então foi uma base, como se fosse uma entrevista, uma pesquisa para ver, e aí perguntaram não só no dia que a gente foi, mas quando ligaram para ele também, e se eu não me engano teve uma segunda vez que ligaram, perguntando de novo as mesmas coisas só para ter certeza. Depois disso, nossa certidão de casamento portuguesa ficou pronta, e aí é só você ir lá buscar. No caso, na verdade, eu acho que eles entregaram, gente, é porque já tem um tempo, é um pouco difícil de lembrar que são muitos documentos, muitas rotinas, mas enfim, eu acho que você tem que buscar, mas por conta da pandemia, eu acho que eles entregaram, foi alguma coisa assim. E depois disso é que eu pude dar entrada no meu processo de título de residência, porque para eu ter esse título, por ser casada com português, eu tenho que ter uma certidão de casamento válida de Portugal. Então, lá no site do CEF também, eu vi os documentos que eu precisava, que eram o meu passaporte brasileiro, a certidão de casamento portuguesa, que era a transcrição de casamento, né, na verdade. Precisava de um comprovante de residência, que aqui em Portugal um comprovante de residência não é como no Brasil, que serve às vezes de uma conta de internet, uma conta de luz, assim. É preciso você reunir esse documento na junta da sua freguesia, que é como se fosse um órgão do seu bairro. E aí você vai lá, leva o seu contrato de aluguel, alguma coisa assim, e eles fazem esse documento. Esse documento é um documento de comprovativo de residência, digamos assim, para esses órgãos um pouco mais sérios, assim, é esse documento que vale. Já consegui, por exemplo, abrir conta no banco com a conta da internet, é mais fácil. Mas para esses órgãos, esse documento da junta é o que vale, que mostra ali que você mora naquela região, naquele local. Pronto. Pediram um passaporte, a certidão, pediram o comprovativo de residência
e comprovante de trabalho, assim, de que tinha como a gente se manter. Então a gente levou os 3 últimos contra-cheques e o contrato de trabalho do Thiago na época. Eu acho que ela nem precisou, apesar de estar no site, ela nem olhou muito os contra-cheques, não. Ela olhou mais o contrato de trabalho mesmo, o mês e tal, direitinho, só mesmo para comprovar que tem como se manter. Quando eu fui ao CEF da entrada com todos esses documentos que eu falei pra vocês, eu paguei uma taxa de 100 e poucos euros, alguma coisa assim. E ela disse que eu poderia ir buscar ou poderia ser entregue em casa, mas ao ser entregue em casa eu teria que pagar uma taxa do frete, que aí seria 7 euros, nada muito mais do que isso. E pronto, de lá pra cá, desde o dia em que eu fiz tudo até ser entregue o cartão, as coisas pioraram em relação à pandemia, lockdown, enfim. E aí eu já não tinha mais a opção de ir, tava proibido. Então eu tive que ser... Eles tiveram que enviar pra mim, mas por conta disso eu não precisei pagar. Como era uma força maior a nível de... Eu poderia ir lá buscar, mas pronto, era obrigado que fosse entregue em casa, eles não me cobraram nada. Mas enfim, mesmo que cobrasse também não é nada muito caro, é só mesmo pra vocês terem aí uma ideia de valores. Bom, é isso. Título de residência por ser casada com português tem 5 anos de validade. Ah, eu esqueci de falar da validade do cidadão. O cartão cidadão, né, no caso do Thiago, para quem aí for parente de português, enfim, for tirar a cidadania, a validade é de 10 anos. A cada 10 anos você precisa renovar. E no meu caso, a cada 5 anos. Quais as vantagens de você fazer isso em Portugal ou no Brasil? Em Portugal, a vantagem é que é um pouco mais rápido, a nível que no Brasil, quando você reúne os documentos, o Brasil nada mais faz do que envia os documentos para cá por carta. E aí Portugal faz tudo o que tem que fazer e envia para o Brasil de novo. Então você estar aqui é mais rápido. Porém, a vantagem de você, de repente, agilizar isso no seu país é que se faltar algum documento, como o meu faltou da certidão e tudo mais, você tá no seu país, você rapidinho vai lá no cartório, resolve mais rápido, enfim, no meu caso eu tive que esperar um pouco mais por conta desse envio de lá pra cá. Vamos falar agora do título de residência que a pessoa adquire por estar trabalhando aqui. Às vezes você entra como turista e consegue esse título de residência por conseguir um trabalho. Esse título, eu não sei, eu não consegui achar ao certo a validade dele, mas que eu lembro, assim, que eu já ouvi de algum amigo ou outro falar, se eu não me engano, tem que renovar a cada 1 ano ou de 2 em 2 anos. É uma validade menorzinha, porque você tem que sempre estar comprovando que você tem meios de sobreviver no país. Você consegue através do contrato de trabalho, a empresa te dá esse documento. Também tá lá no site o documento que ela precisa preencher. Geralmente quando a empresa te contrata e sabe que você precisa disso, ela mesma já faz tudo, enfim, já te dá, né, pra você poder dar entrada nesse processo. E é tranquilo também. Quando às vezes você ainda está no Brasil e quer colocar currículo, também é possível. Você consegue esse visto de trabalho, mas como eu falei, eles têm que enviar para você o documento, aí você depois tem que preencher, enfim, fazer umas coisas e enviar para Portugal. É um pouco mais burocrático, mas não é impossível. Portugal, e assim como outros países também, contratam estrangeiros, mesmo ainda estando no seu país de origem. Claro que são empresas grandes, claro que também você tem que ter o seu diferencial para valer a pena contratar um estrangeiro, mas é super possível, eles fazem entrevista online, algumas empresas até bancam essa sua mudança para cá, outras entram ali num acordo, então é bem possível de você conseguir vir com o trabalho. E como eu falei, se você entra como turista e depois consegue um trabalho, aqui em Portugal é um dos países da Europa que se você entra como turista, você pode tentar um trabalho, você não precisa necessariamente voltar para o seu país. Claro, tem que estar ali no tempo, né? Se o seu tempo de turista, que são 3 meses, já estiver expirando, o aconselhável é que você volte para o país para dar tempo disso tudo ficar pronto. Mas você consegue. E também o brasileiro, que eu saiba, são só os brasileiros, mas pronto, porque Portugal e Brasil têm essa união. Podem ficar aqui como turista até 3 meses e sem precisar de visto. Não é preciso visto para você entrar como turista aqui. Vamos falar sobre visto de estudante
Aqui é válida a nota do Enem que você faz a prova aí no Brasil, com a diferença que aqui não existe faculdade 100% gratuita. O que você vai conseguir no máximo são bons descontos para estudar aqui, mas não é totalmente gratuito. Uma curiosidade é que aqui em Portugal você pode entrar com visto de estudante e trabalhar nesse meio tempo. Para quem não sabe, alguns países da União Europeia não aceitam que você trabalhe enquanto você está vivendo ali com visto de estudante. É preciso que o seu tempo de visto termine, de repente você volte para o seu país para solicitar o visto de trabalho e então entrar como trabalho. Aqui em Portugal é permitido, enquanto você ainda está estudando, enquanto você ainda está com esse visto de estudante, você conseguir trabalhar. E aí, de repente, acabando já o seu curso, você já engatilhar, assim, o visto de trabalho. Então, aqui é possível. Eu acho que eu já falei de todos. Ah, não, tá faltando um. Eu falei 5 possibilidades. Então, vamos lá recapitulando. Você ser cidadão português, que é o caso do Thiago, que eu falei pra vocês, de repente tem algum parente português. O título de residência por ser casado com português, que é o meu caso. O título de residência com visto de trabalho, como eu falei pra vocês. E o visto de estudante. O último que eu vou falar pra vocês é o visto D2, que é quando você investe no país. Todas essas informações que eu tô falando, eu já falei, estou sendo repetitiva, mas é pra ficar bem fixo na memória de vocês. Todas as informações bem explicadinhas de cada item, de cada valor, de cada documento, tudo isso vai estar aqui nos sites que eu vou deixar pra vocês do consulado, do CEF, enfim, de tudo. Mas pronto, o visto D2 nada mais é do que você investir no país, ou seja, você lá com certeza tem um mínimo exigido para que você invista, se você vai abrir um negócio, uma empresa, ou mesmo que seja uma franquia de padaria, algo assim, tem lá um mínimo que eles devem exigir para que você tenha esse visto D2, que é você ficar no país porque você está investindo, então aí te dá a chance de você ficar legalmente, trabalhar, tudo bonitinho. Bom, é um vídeo um tanto quanto complicado de fazer, porque a gente tem a nossa experiência, dá uma estudada na internet, pergunta para um ou outro que a gente conhece, mas sempre tem alguma coisa que na hora do vídeo a gente esquece ou não fala a informação completa, por isso que eu fui tão repetitiva em dizer que os sites vão estar aqui para que vocês possam também ver lá mais detalhado o que é preciso. Esse vídeo é mais para dar uma luz para vocês, um norte, quem aí tem interesse de imigrar, as possibilidades. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero não ter deixado passar nada de importante, então conto com o seu like. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que possa surgir pra gente poder trocar ideias. Compartilha pra todo mundo, que eu tenho certeza que esse assunto interessa muita gente e assim você também me ajuda, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!